Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. O pastor Ronaldo dizendo, Tiago nasceu no Crato. E o Crato é dado por Juazeiro do Norte. E tem o ditado lá que eles dizem que Padre Cícero, ele morreu, foi enterrado no Juazeiro e ressuscitou lá no Crato. Apareceu lá no Crato. E eles dizem, isso é homem ou é um pedra? Não fica para a descontração da igreja, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Ronaldo, de toda a igreja, os obreiros, o irmão Edgar, o senhor Ricardo, enfim, tem tanto obreiro aqui que eu não sei o nome deles, mas eu conheço todos eles, né? Esse grupo de jovens, bastante jovens, e muito lindas crianças. E vocês também que faz parte, aleluia, da igreja do Senhor. Eu quero já agradecer a vida da minha esposa, o meu filho Tiago, que é uma bênção que Deus deu na nossa vida ali no campo missionário. Quando achávamos que criança ia atrapalhar a obra, pelo contrário, isso nos coloca mais amor pela obra, mais incentivo, e ver Deus operando milagres em nossas vidas, louvado seja Deus. Peço para a igreja que pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero aqui dividir esse espaço com a missionária Bia. Ela tem relatos, tem testemunhos a contar da obra de Deus. O tempo que foi nos dado é um tempo bom. Eu quero trazer uma palavra de Deus. Eu coloquei duas palavras no meu coração, Deus colocou. E quando eu olhei para os jovens, eu olhei para você, Deus falou assim: não perca a oportunidade de falar aquilo que eu colocar no teu coração. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, tem testemunho. Eu fiz um slide que nós vamos passar sobre o ex-gadareno, e são coisas fortes. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, amém? Eu quero desejar, para aproveitar o tempo, chamar minha esposa, a missionária Bia. Ela está com oportunidade, e depois que a missionária Bia trazer a saudação, nós vamos estar trazendo uma palavra para edificação da igreja, e depois dessa palavra, irmão, nós vamos estar falando desse testemunho que Deus tem feito ali no sertão do Ceará. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Também louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do meu esposo, nosso filho. E louvo aos irmãos pelas orações que têm feito pela obra missionária, por nossas vidas. Louvo aos irmãos por tudo que tem nos ajudado. Eu sempre digo que obra missionária, o missionário não trabalha sozinho, mas trabalha junto, em equipe. E eu creio que nós somos uma equipe que trabalhamos para Jesus, para levar almas para o céu. Louvo a Deus pela vida do nosso filho, porque foi um milagre. Para os médicos, ele não iria conseguir vir ao mundo. Tive 3 começos de aborto e os médicos disseram, só Deus mesmo para salvar essa criança. E realmente, porque Jesus tinha prometido essa criança há quase 10 anos, e o Senhor cumpriu com a sua palavra para a honra e glória do Senhor. Quando ele nasceu, foi um milagre para os médicos, porque ele nasceu, o médico achava que ele ia nascer prematuro, e ele nasceu com 3,5 kg, para a honra e glória do nome do Senhor. Tiaguinha é uma bênção, uma jovem lá de 14 anos, que a avó dela não gostava de crente, e ela ia na igreja para segurar ele. E esses dias, ela trabalhando em Fortaleza, ela ligou para mim e disse: irmã Bia, hoje eu estou na igreja, no grupo de jovem, louvando ao Senhor, e aqui quem me ganhou para Jesus foi o Tiaguinho, porque eu só ia para a igreja por causa dele. Então Jesus já está usando ele. Glória ao nome de Jesus. Amado, a palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós, num propósito que temos orando de madrugada, nós vemos que muitas vezes é luta, é prova, é difícil levar o evangelho do Senhor. Mas quando nós olhamos as almas sendo ali salvas, libertas, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque a alegria do missionário é ver uma alma, é ver uma vida sendo restaurada para o Senhor Jesus. Ali no sertão ali do Ceará, ali em uma cidade chamada Lagoinha, nós ficamos num povoado ali, e ali um certo dia nós fomos fazer uma visita, eu e meu esposo, uma senhora, disseram: olha, essa
senhora pediu uma visita. Meu esposo e eu fomos até a casa dela. Ali conversamos, meu esposo ali trouxe uma palavra, ela pediu um culto em sua casa, nós fizemos. E depois a sua nora disse para mim, falou assim: irmã Bia, não adianta vocês virem aqui, nem adianta vocês trazer palavra para ela. Essa mulher tem um ódio muito grande no seu coração. Essa mulher é casada há 36 anos. E no momento que ela se casou, porque o pai obrigou ela a se casar com 12 anos, ela tem uma raiva, um ódio muito grande do esposo. E quando foi um dia, nós chegamos ali, eu comecei a conversar com ela. E eu conversando com a irmã Nicinha, ela disse: irmã Bia, eu vou falar uma coisa para a irmã que eu nunca falei para ninguém. Eu tenho mesmo um ódio muito forte no meu coração. Eu tenho uma raiva muito grande do meu esposo, porque eu me casei com 12 anos. Minha mãe me obrigou com meu pai a se casar com esse homem. E quando nós se casamos, irmã Bia, quando eu tive o terceiro filho, ele começou a trazer as amantes para dentro de casa. Ele me colocava para fora com os 3 filhos. E enquanto ele estava com as amantes aqui dentro, nem eu nem meus filhos podiam entrar para dentro. Como é que eu posso amar um homem desse? E ainda, irmã Bia, quando eu tive 9 filhos, e todos os 9 filhos fui eu que tive que registrar, porque ele falou que não dava um centavo para registrar os filhos. Se eu quisesse, eu me virasse sozinha. Amados, na casa deles era dividido, era 2 armários. Um ela fazia a compra dela e o outro era a compra dele. As roupas eram separadas, tudo era separado. Eles não tinham contato de nada. Ela disse que quando ele entrava dentro de casa, chegou a ter dia dela falar assim: eu podia pegar uma faca e matar ele, ninguém nem ia ver. Depois que eu matasse, eu jogava nele num buraco que tinha na casa dela, que era cavado pelo pai dela, para que quando a água descesse nas pedras, descesse. E ela disse: eu poderia jogar ele aí e ninguém não ia nem ver. Ela disse que tinha uma raiva muito forte. E o inimigo, ainda para ajudar, ela disse: olha, irmã Bia, meu pai deixou um sítio para mim e para os meus irmãos, e o meu esposo com o meu filho vendeu o sítio e gastaram o dinheiro. Irmã Bia, eu estou com um ódio tão forte do meu esposo e do meu filho. Amado, nós começamos a orar, e muitos diziam para nós: ó, não adianta orar por essa mulher, que isso aí é mais de 35 anos. Essa mulher tem um ódio muito forte no seu coração. Essa mulher jamais vai perdoar o marido e o filho. Várias pessoas já vieram aqui, já falaram para ela, e ela não vai, ela não muda. E a irmã Nicinha, ela tinha na perna um problema. Os médicos disseram para ela que quando chegasse a uns 3, 4 anos, ela jamais iria andar mais. Ela iria ficar em cima de uma cama. E nós começamos a perseverar na oração. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que tinha uma viúva que ela era perseverante. E Jesus colocou essa palavra em nosso coração. Jesus colocou que nós orássemos, que nós não olhássemos para as provas, que nós não olhássemos para as lutas, que nós não olhássemos para o que o inimigo estava falando, mas nós começamos a entrar num propósito, começamos a orar por essa vida. Meu esposo começou a fazer ali cultos, e essa mulher, Deus vai trabalhando no seu coração, Deus vai quebrantando aquele coração. Ela dizia que nunca iria aceitar Jesus, porque todo crente era igual. E ali, meu amado, Jesus foi trabalhando, Jesus foi libertando ela ali. Aos poucos veio a libertação. E um dia nós chegamos ali, e ela me chama e diz: irmã Bia, hoje eu estou tão feliz, hoje eu estou tão alegre. Eu falei para ela: é mesmo, irmã? Ela disse: é, irmã Bia. Irmã Bia, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava deitada, eu vi um tipo assim, uma coisa, eu não sei te explicar, um tipo, um peso vinha sobre mim, e eu dizia assim no sonho: Jesus, se for de ti, amém, se for de ti, eu recebo. Ela disse: irmã Bia, essa mão entrava no meu coração, essa mão ia entrando no meu coração, eu ia sentindo o peso da mão. Depois essa mão desceu no meu joelho, como se tivesse aquele peso, ficou todo ali no meu joelho. E eu dizia: Jesus, se for de ti, amém, Jesus, se for de ti, amém. E ela diz, meu amado, que no
chegou às 4 horas da manhã. Ela disse que nem percebeu. Quando estava na cozinha, ela disse assim: ué, a dor estava no seu joelho, a dor da sua perna já não estava mais. Ela disse que começa a chorar e começa a agradecer a Deus. E ela diz: Mambia, mas aconteceu algo melhor. Quando eu comecei a chorar, quando eu comecei a lhe agradecer a Deus, eu percebi que eu não tinha mais aquele ódio, aquela raiva do meu esposo e nem do meu filho. Mambia, pela primeira vez na minha vida, eu senti vontade de abraçar o meu esposo. Eu senti vontade de abraçar o meu filho. Mambia, Jesus me libertou. Jesus tirou aquela mágoa. Jesus tirou aquele ódio, irmã Bia. Hoje eu vejo que aquilo só trazia mal para mim. Aquilo só trazia tristeza na minha vida. E depois que Jesus tirou toda aquela mágoa, todo aquele ódio, irmã Bia, hoje parece que eu estou leve, parece que eu sou outra pessoa. Amados, vale a pena buscar. Essa mulher, meu esposo ali orando, ela ergueu a sua mão, aceitou Jesus. Os seus filhos que estavam ali no caminho errado começaram a buscar a Jesus. A Bíblia diz: essa viúva era perseverante, essa viúva não desistia. Talvez muitos dissessem ali para ela: oh, não adianta você ir até o juiz, ele não vai fazer nada por você. Mas talvez ela nem olhasse para o que o povo dizia, porque ela tinha um foco no seu coração, ela tinha algo determinado dentro dela. Era a bênção, era o milagre que ela precisava. E nós ali buscamos um milagre, porque a irmã Nicinha precisava de um milagre, precisava que Jesus tirasse o ódio do seu coração. Muitas vezes, irmão, tem alguém do lado da sua casa, tem alguém que alguém diz para você: está nos vícios das drogas, da bebida, esse casal está destruído, não tem jeito. Quero falar para você que para o homem não tem jeito, mas para Jesus sempre tem solução, porque o nosso Deus é poderoso para transformar a vida. Glória ao nome de Jesus. Eu estava ali e de repente, quando eu fiquei grávida do meu filho, eu comecei a sentir dores na vesícula. E eu disse: Senhor, o que é isso? E ali os médicos disseram que eu estava com cálculo na vesícula. E ali começamos a orar ao Senhor Jesus, buscando o milagre. Eu falei: Senhor, se for da tua vontade que eu faça a cirurgia, amém. Se não for, Senhor, tira. Mas Deus tem um propósito em tudo, em tudo. Por isso que a Bíblia diz que em tudo, seja na prova, seja na luta, seja na alegria, adore, glorifique o nome do Senhor, porque na hora certa a vitória vem. Ali, meu amado, depois, um mês retrasado, eu fiquei internada mais uma vez com problema de cálculo na vesícula. E quando eu cheguei ali, para minha surpresa, tinha uma senhora ali em Alagoinha, que essa senhora, ela não suportava crente, ela chamava os crentes de bode. Ela dizia: os crentes são bicho, nós não podemos nem olhar na cara deles. Quando eu vejo crente, eu tenho vontade de cuspir. Quando eu vejo os crentes passando aqui, eu bato mesmo a porta na cara e não estou nem aí. Quando nós passávamos e cumprimentava ela, ela virava o rosto e não respondia. E quando eu estava ali no hospital, a irmã disse para mim, essa irmã era enfermeira, disse: irmã Bia, aquela mulher que não gosta de crente, que eu disse que os crentes são bichos, são bode, está internada aí no quarto 5 e vão cortar a perna dela, porque ela está com uma ferida muito feia. Eu falei assim: amados, caso quem teve problema na vesícula sabe que dói bastante, mas Deus, quando Ele quer salvar alguém, mesmo ali, quando eu estava com enfermidade, Jesus me renovou, porque às vezes a carne está fraca, mas o Espírito está preparado para levar a palavra de Deus. Eu falei: Senhor Jesus, eu vou até lá. E quando eu cheguei ali, falei: dona Lia, a senhora está bem, dona Lia? Ela disse para mim: se eu estivesse bem, eu não estava dentro do hospital. Eu falei: dona Lia, mas a senhora vai ficar bem. Ela nem ligou. Falei: Senhor Jesus, amanhã eu vou passar de novo lá.
E quando eu passei no outro dia, eu disse: Dona Lia, a senhora está melhor? Ela disse: não está vendo que não? Se eu tivesse bom, eu estava lá na minha casa. Esses crentes são besta. Eu falei: mas eu vou voltar. E quanto mais eu falava, amados, mas Jesus tocava no meu coração. Eu falei para a Dona Lia: Jesus vai curar a senhora. Ela falou assim: só se for mesmo esses Deus dos crentes. E ali, meu amado Jesus, transforma, muda, Jesus. Jesus, liberta essa mulher, mostra para ela que o Deus dos crentes é um Deus de milagre, que o Deus dos crentes é um Deus de cura, que o Deus dos crentes faz a diferença. E o inimigo ainda, amado, disse para usou ela no dia que eu passei lá no dia seguinte: Dona Lia, a senhora está melhor hoje, não está? Ela disse assim para mim: ué, e crente fica doente? Eu disse: Dona Lia, se for para salvar uma alma, Jesus me traz aqui dentro com a enfermidade só para salvar a senhora da mão do inimigo. E ela ficou calada, amado. E um dia antes nós chegamos no quarto, tinha uma senhorinha ali, pregamos o evangelho para ela, ela aceitou Jesus, mas no outro dia Jesus já levou. E ali a senhorinha estava no quarto da Dona Lia. E lá, amado, no Nordeste, se tem uma coisa que eles têm medo, pode ser até aqueles homens que se diz valente, é de defunto. Eles não ficam com defunto, mas Jesus ele prepara. E quando chegou ali a enfermeira, disse: escuta, vão tirar essa morta aqui do meu quarto. A enfermeira falou: a senhora tinha falecido 3 horas. A enfermeira falou para ela: não, só vamos tirar ela 2 horas da manhã. Ela falou: ah, pois eu não vou ficar aqui não. Eu vou te colocar ele numa cadeira de roda e levar lá no quarto da crentinha lá, que lá está melhor. Jesus amado, ele faz assim quando ele quer libertar alguém. E a enfermeira falou: irmã Bia, agora ela quer vir para cá. Eu falei: Jesus, obrigada. Só o Senhor mesmo para fazer isso. E eu ali, meu amado, eu comecei a conversar com ela. Ela já não xingava mais os crentes, ficava calada. No outro dia a enfermeira chegou e disse: Dona Lia, vamos fazer o seu curativo, mas cadê suas filhas para dar banho na senhora? Sem dar banho não posso fazer. Ela disse: mas está doendo muito, vocês precisam fazer. Eu falei para ela assim: Dona Lia, Jesus me dê força, porque eu vou dar um banho nessa mulher agora, nem que eu vá me arrastando. E ali, meu amado, falei: Dona Lia, segura aí no lado, vou buscar a cadeira. Fui buscar a cadeira, dei banho nela, lavei o cabelo, dei café para ela, abracei ela, dei um beijo na cabeça dela assim: Dona Lia, Jesus ama ou não ama a senhora? E ela ficou calada, aleluia. E quando a filha dela chegou à noite, ela disse: filha, a partir de amanhã eu quero que o mesmo café, o mesmo almoço, a mesma janta que você traz para mim, traga para a irmã Bia, porque essa crente é diferente. Amado, ela ali no outro dia, eu acordei com ela de madrugada chorando, e ela disse para mim: irmã Bia, vem fazer uma oração por mim, porque eles querem cortar a minha perna. E algo tocou no meu coração, que se você orar, o seu esposo orar, Jesus não vai deixar cortar minha perna. Eu falei para ela: Dona Lia, a senhora querer que o Deus dos crentes pode curar a senhora? Ela começou a chorar e disse: creio, irmã Bia, agora eu creio. E começamos a orar ali pela vida dela, amado, pela honra e glória do Senhor Jesus. Jesus tirou aquela mulher ali do hospital, Jesus levou ela para casa e não permitiu que a perna dela fosse cortada. Quando nós saímos dali, ela estava quase boa. E ela disse para mim: irmã Bia, quando eu estiver boa, eu vou para a igreja dos crentes agradecer a Jesus pelo que ele fez na minha vida. Então, meu amado, Jesus, às vezes acontece algo na nossa vida e nós não entendemos, mas muitas vezes é para que Jesus opere o milagre, é para que a bênção seja maior ainda. Essa mulher, sua filha que vivia no alto,
caindo nas ruas, a filha dela, para a honra e glória do Senhor, está indo na igreja buscar a Jesus. Meu amado, ali no sertão do Ceará, Jesus operou maravilhas. A gente via pessoas sendo curadas de câncer, casais sendo restaurados, casais que estavam com a vida destruída ali com a sua amante, deixando a amante e voltando com a sua esposa, entregando a sua vida para Jesus. Por isso, meu amado, ali a obra precisa das suas orações. Peço aos irmãos também que orem, porque ali agora em maio vai fazer 2 anos que não chove. Eles não sabem o que vão fazer sem água. Agora, muitos deles têm que esperar que o exército leve água para eles num lugar chamado Barreiro. Eu falei com a irmã hoje, ela disse: irmã, está muito difícil a situação. Tem pessoas que estão até para beber água, estão indo buscar na casa de outro 2 litros de água. O nosso sertão ali no Ceará, na Paraíba, está muito seco, irmão, porque tem lugar que faz 2 anos que não chove. As pessoas estão passando necessidade. Quando nós estávamos ali, a necessidade já era grande. Tínhamos uma escolinha com as crianças e às vezes eles diziam para mim assim: irmã Bia, me dá um pirulito ou uma bala, porque esse vai ser a minha janta. E muitas vezes você tem um banquete e diz: eu não quero comer isso hoje. Amado, tem pessoas ali que com um pouquinho eles louvam e agradecem a Deus. E muitas vezes Jesus tem dado tanto na sua mesa e você não tem agradecido a Deus. Aquelas crianças, quando nós dávamos ali um pacotinho de pipoca ou a bala, eles saíam correndo para casa e diziam para a mãe: mãe, ó, eu ganhei 2, 3 balas. Eu sei que a senhora também não comeu. Eu quero que a senhora coma uma e eu como uma e o meu irmãozinho come outra. Amado, muitas vezes eles iam e diziam: irmã Bia, não vai dar a balinha hoje? Não vai dar o pirulito hoje? E muitas vezes, amado, nós não tínhamos para dar. E nós oramos para o Senhor e dizíamos: Senhor, cuida, prepara. E mesmo assim, no outro dia, quando nós chegávamos ali, Jesus trazia todas aquelas vidas de novo. E Jesus usava alguém, nos abençoava, e nós poderíamos abençoar aquelas crianças outras vezes. Crianças que precisam da sua oração. Que ali, quando nós chegamos, crianças que estavam, amado, num lugar tão deserto, no vício do álcool. Meninos de 9 anos, de 8 anos, no vício da cachaça. Um lugar que em toda a casa, quase, se não for em todas, é em quase, as pessoas vivem com depressão, tomando remédio controlado. Mas aqueles que Jesus salvava, libertava dos remédios, libertava da miséria, e eles glorificavam o nome do Senhor e diziam: irmã Bia, eu vivo da Bolsa Família, mas eu não sei o que Jesus tem feito, porque esse mês eu fiz a compra e ainda sobrou, irmã Bia, para que eu possa comprar a mistura. Então, amado, eles precisam muito das suas orações. Jesus, eu creio que tem muito para fazer naquele lugar ainda. Peço que os irmãos orem por aquelas vidas. Ore para que o Senhor Jesus mande chuva naquele lugar e molhe aquele sertão. Porque em muitos lugares lá você não acha mais carne bovina, não tem mais. Muitas vezes lá nos lugares eles andam distante, porque o leite para o filho que o Alil dava já não tem mais. A necessidade ali no sertão mesmo está muito difícil. Peço aos irmãos que orem para Jesus abençoar aquelas vidas, para Jesus salvar e guardar eles, porque a luta é grande. Mas eu creio que na hora que Jesus colocar a mão ali também, a bênção vai ser grande na vida daquele povo. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Por esses relatos, esses testemunhos que Deus, da forma que Deus age. Louvado seja Deus por isso, que Deus tem feito naquele lugar. Ali nós não voltaremos mais para aquele campo, estaremos nos preparando depois da cirurgia da missionária, para estarmos indo para um outro campo missionário que Deus já tem preparado e já enviado nossas coisas, que estava lá para um outro estado, que depois os irmãos vai estar sendo divulgado. Ali já 3 pessoas já se suicidaram por causa da falta de água, principalmente as pessoas de mais idade, que não suportam ficar morrendo
de ver o gado morrendo de sede, de fome. Eles levam uma distância de 6, 5 quilômetros, mas não é 6, 5 quilômetros, dizendo assim, ele deve estar falando 6, mas é 1, 2, é 6 a 7 quilômetros, que eles levam o gado para tomar água, eles trazem, quando o gado chega, já está com sede, e muitos deles não resistem de chegar até aquele lugar. Teve um senhor, Arnaldo, ele mora no distrito, lá perto do Barreiro, ele tentou vender o gado dele, 32 cabeças de gado, e não conseguiu, porque o gado já estava magro. Ele trouxe para casa e o pessoal disse, se o senhor der de graça, nós não queremos. E eles estavam dando mesmo, dando uma para um, dando uma para outro, para ver se sobrevivia, para não perder. Mas ele não resistiu de ver aquela situação e acabou se suicidando, assim como mais dois ali naquele lugar. Ele não teve a paciência, porque depois, ou seja, não tinha Deus na vida dele. Porque se ele tivesse mais um pouco de fé, 2 semanas depois caiu uma chuva, encheu um barreiro, que a gente chama barreiro naquele lugar, e o gado poderia ter tomado água e aguentado mais um certo tempo. Mas eu e você, nós somos diferentes. Aleluia. Embora a luta esteja grande, embora as dificuldades sobrevenham à nossa vida, mas nós queremos um Deus que tudo pode, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu quero trazer uma saudação breve aqui no filho pródigo, Lucas capítulo 16, versículo de número 19, que diz: ora, havia ali um homem rico e vestia-se de púrpura. Perdão, irmãos, perdão, perdão. Filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu. Lucas capítulo 15, versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero meditar em alguns minutos com os irmãos, depois nós vamos estar vendo no slide, e falando sobre um testemunho que marcou demais a nossa vida ali no sertão. Essa palavra de Deus, quando eu olho para o jovem e olho para você e também olho para mim, porque nós não somos super-homens, nós não somos feitos de aço, nós somos feitos de uma matéria, aleluia, comum como eu e você. E essa palavra ela tem um objetivo para os que estão, para nós crentes, para os que estão afastados do caminho do Senhor e para aqueles que pensam e se distanciar. Essa palavra fala sobre um relacionamento, sobre um casamento, fala sobre a família. Embora ele não fale da esposa, mas deixa claro que é uma família. E como uma família, ela começa pelo namoro, pelo noivado, um casamento. E desse casamento surge agora, aleluia, surge agora interesses no sentido de crescerem, no sentido de serem uma família próspera, de serem bem abençoados, de manterem uma vida financeira. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo agora este casal adquirindo terra. Eu quero que você medite comigo nesta noite. Eu tenho certeza que você vai entender aonde essa palavra quer atingir você, ou quer nos atingir. E essa família agora, eles se casam, esse casal se casa, e começam agora a cultivar a terra, e essa terra começa a produzir. Talvez ali começam a criar gados, ovelhas, aleluia, começam a criar porcos, e o gado começa a dar leite, começam a produzir e venderem. E a Bíblia diz que essa fazenda, ela era uma bonança, porque diz que os empregados tinham bonança em alimento e em víveres. Aleluia. E eu medito com você agora, irmão. Aquele casal começa a olhar agora os animais,
vê os filhos, talvez, dos funcionários ali trabalhando na fazenda, limpando, tirando ali o mato, talvez ali tirando o leite do gado, vendendo. E aquele casal começa a olhar para os animais, ver aquelas ovelhas. Quem já viu carneiro, quem já viu bode novinho, quem viu um cavalo novinho, se apaixona porque é lindo de ver eles brincarem. E agora aquele casal começa a olhar, aquele casal começa a ver aquelas criações e começa a colocar no seu coração o desejo de ter uma família. Eles começam talvez a buscar ao Senhor. E o Senhor, de uma forma maravilhosa, olha para eles e os abençoa. Mas não abençoa somente com o filho. A Bíblia diz que eles tiveram 2 filhos. E para os judeus, para Israel, ter filho, homem, era glorioso, era honroso para eles, porque levava o nome, aleluia, levava as tradições e ajudava na parte braçal, na parte mais dura de casa. Aleluia. Sendo assim, aquela criança agora começa a crescer ali junto ao pai. Aquela criança agora vê o pai tirando o leite dos animais, talvez vendo a mãe fazendo queijo, ali vendo os animais crescendo, eles cuidando, levando de um curral para o outro, e aquela felicidade toda, porque um pai, ele é assim, quando ele tem a sua profissão, ele gosta de ver o filho talvez ali aprendendo, e sempre o filho tem o seu pai como herói. E quando você pergunta para ele que profissão você quer ser, e mesmo que ele seja recolhedor de lixo na rua, mesmo que ele seja um empresário, mesmo que ele seja alguém grande da sociedade, ele sempre vai querer ser como o pai. E ali ele começa a ver, e agora a alegria daquela fazenda agora é grande. Chega a hora do almoço, talvez aquela fazenda, a mãe toca aquele sino, eles correm sempre à mesa e ali desfruta da melhor comida que o filho gosta, o suco da fruta natural que o filho gosta. Volta ao trabalho, mas à tarde retorna, come seu lanche, toma um banho, vão jantar, agora vão descansar. A sua mãe entra no quarto, olha lá seu filho deitado, dá um beijo no seu rosto, cobre ele, vai para o seu quarto, deita ao lado do seu esposo e começa a regozijar de alegria, porque aquela fazenda que antes não havia filho, antes não tinha alegria, agora eles regozijam e agradecem ao Senhor pelos filhos que têm. Aleluia. Mas a Bíblia diz que um certo dia, o filho mais novo, eu quero que você preste atenção, jovem. O filho mais novo, ele olha para o pai, olha para a mãe e diz: pai, eu quero a parte da fazenda, eu quero a parte da herança que me pertence. E talvez se seu filho hoje chegasse para você e dissesse: pai, mãe, eu quero a metade da herança que me pertence, porque eu quero aproveitar minha vida lá fora. E não é diferente hoje na nossa vida. Não somente na vida de jovem, é claro que o ataque maior hoje está sendo, porque estão vendo uma juventude hoje tocando os instrumentos, estão vendo uma juventude indo para os cultos ao ar livre, e é claro que o diabo vai investir forte contra a sua vida, porque é você o missionário de amanhã, é você o pastor do amanhã, e aleluia, e é você que Deus vai usar para levar e apregoar as boas novas aos cativos. Aleluia, glória a Deus. Seu pai, com o coração partido, ele pega a sua fazenda e divide, dá a sua parte que lhe pertencia. Agora chega o dia normal de trabalho, chega a hora do almoço, não tem mais o toque do sino. O esposo talvez, os empregados não tem mais aquela alegria. O pai vem e senta à mesa, no pratinho dele feito, ele come, a comida desce pesada pela sua garganta. Volta ao trabalho, chega à tarde, não se interessa mais de tomar o seu café da tarde. Chega a hora da janta, não tem mais aquela alegria. E quando chega a noite, a mãe vai até o quarto e olha para o quarto, vê a cama de um dos filhos vazia, o do mais novo. Vai para o quarto, deita ao lado do esposo. E aquela fazenda, que era uma fazenda calorosa, que era uma fazenda de amor, agora se tornou um iceberg de frio. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a fazenda que eu estou dizendo é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, de onde você não deve sair.
A mãe agora deita do lado do pai e talvez ela chore mais compulsiva. O pai mais forte, para não entristecer a esposa, fica ali quietinho, engolindo as lágrimas, pensando aonde está meu filho, aonde ele está indo, porque o mundo lá fora é enganoso, o que passa na televisão é ilusório, mas a palavra de Deus, ela permanece em nossa vida e é eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele pegou tudo que tinha, jovem. Talvez ali deixou a faculdade, deixou a mesada que poderia estar recebendo do pai, a herança que, porque ali dividia, tem uma parte da herança, deixou o amor da mãe, deixou o cafezinho na hora, deixou a coberta quente na hora, deixou de receber aquele beijo no rosto. A Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar. E tudo isso acontece, irmão, quando saímos da presença do Senhor, quando deixamos a fazenda de Deus e queremos provar e morar e sitiar no sítio do diabo. A Bíblia diz que lá ele teve muito fome, desejava encher o seu estômago com as bolotas. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, e eu aqui pereço necessidade. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, nessa noite, mas teve um irmão que louvou aqui, o último que louvou, e Deus falou comigo. Ronaldo tocou na minha perna e disse uma palavra ali, e vale a pena nós prosseguirmos. Porque quando olhamos para o homem, nós não vamos muito longe, mas quando olhamos para Jesus, nós nos alimentamos dele, e esse alimento dele nos faz caminhar 40 dias até o Monte Horebe de Deus. Louvado seja Deus. Na igreja do Senhor, irmão, você tem abundância de víveres. Na casa do Senhor, na fazenda do Senhor, nós não padecemos necessidades, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e cumpre-se em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela Bíblia diz que houve naquele lugar uma fome. Eu creio, na minha concepção, eu acredito que a fome já estava naquele lugar. Mas quando nós estamos, irmãos, atribulados, quando nossa cabeça não está nas coisas de Deus, quando olhamos, estamos ricos, quando estamos com dinheiro, quando temos carro bom, quando o nosso tanque está cheio de combustível, quando desfrutamos de tudo aquilo, aleluia, que podemos ter, nós não olhamos dificuldade, as coisas não tem cara. Quanto que é celular? É 500 reais, tá aí, mas tem 10 reais, deixa aí de troco. Nós não percebemos, irmãos, mas quando, aleluia, quando as lutas vêm, aleluia, aí nós percebemos o quanto tudo de errado está em nosso meio. Que você, jovem, você não perca a sua oportunidade, aleluia, de abraçar tudo que o seu pai e que sua mãe tem te dado. Lá no mundo, o mundo vai te dar muitas coisas, mas são passageiras. Ilude a sua mente. A televisão hoje, ela mascara coisas que parecem prazerosos, parece bonito, parece que tem até sabor quando olha, mas serve para destruição. Que Deus use sua vida, que você deixe ser usado por Deus, que Deus te use na escola, que Deus te use no trabalho, que Deus te use na faculdade, que Deus faça de você a diferença, que aonde você for, aleluia, jovens que estão com problemas com droga, com a cocaína, com o crack, possa olhar para você e dizer: esse jovem é diferente, eu quero ser como ele, porque ele tem uma alegria, ele tem uma diferença dentro dele, e eu quero descobrir isso. E não foi diferente na minha vida. Antes de eu ir para o campo missionário a primeira vez, o dono de uma faculdade de Itatiba, ele me chamou para trabalhar com ele e falou para eu escolher o curso que eu quisesse na faculdade dele. E essa semana eu estava conversando com o irmão Jorge, e na hora que eu peguei a fila do caixa, irmãos, olha o diabo como ele trabalha. Quando eu entrei na fila do caixa, irmão Ronaldo, quem que estava lá?
o dono da faculdade, o filho dele. E a mesma proposta que ele fez há uns 5, 6 anos atrás, ele fez a mesma proposta para mim. O diabo, ele é oportunista. Ele vai usar de todas as artimanhas para te tirar do caminho dele. Ah, vai ter uma festa lá, mas é cerveja. Cerveja não embriaga, é bebidinha leve. Estou fora. Ah, mas é uma festinha assim, não importa, quem vai beber é eles. Ah, fulano fuma cigarro. Eu estou fora, porque maior que está em mim do que o que está no mundo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Irmãos, não pode soltar o slide? Eu tenho, ainda vai dar 5 minutos mais ou menos. É um campo missionário que a gente fez. E quando for falando, eu vou falando aqui, tá bom? Não posso falar aqui, não dá. Vou falando. Algumas coisas que vai passar, eu vou estar explicando quem são as pessoas e depois eu vou estar falando sobre o gadareno. Se o irmão puder soltar, tem que soltar. Começa a transformação, ele está liberto já. Pois ele sempre tem que ficar. Coisas fez tem muitas vidas para serem salvas. Mesmo assim, continua agora. E ali sozinho com o joelho em terra, fala com o Senhor. Não se esquece que podemos sair da igreja se despedir. Isso aí é o escudo na casa dele. Foi Deus que me mandou. Mas ele vai com muita fé.
aquele Antônio, vocês viram cortando o cabelo dele, nós somos, irmãos, privilegiados de Deus, porque você, não eu, missionário Eduardo, ou qualquer um dos obreiros, somente sobre nós foi colocada a capacidade de orarmos e Deus usar essa pessoa. Não ligue se olham para você, porque você talvez não tenha uma boa leitura, ou talvez você não saiba ler, talvez porque você tenha um brinco na orelha, talvez porque você tenha um cabelo curto, porque talvez você use uma calça, porque você talvez use uma saia, ou qualquer coisa desse tipo. Porque Deus, Ele não te vê como o homem vê. Deus, Ele te usa, aleluia, da forma, aleluia, que Ele quer e da forma e quanto mais você se entrega para Ele. Quando nós começávamos a ler a palavra do Senhor na igreja, em qualquer daqueles pontos ali, quase todos não sabem ler. Mas eles ficavam com a Bíblia, porque nós doávamos Bíblias, e eles ficavam assim com a Bíblia, esperando que eu descesse e fosse abrir a Bíblia dele. E quando eu abria, mesmo eles não sabendo ler, eles acompanhavam a leitura e não ficavam olhando para mim. Pessoas cegas, aleluia, pessoas cegas, elas queriam que abrisse a Bíblia e faziam questão que eu mostrasse com o dedo dela aonde era que eu ia fazer a leitura. Então eu quero dizer, meu amado, nesta noite, que cai por terra, aleluia, tudo aquilo que você acha que você não é capaz, porque mesmo aqueles que não sabiam falar direito, que não sabiam ler, quando era dada a oportunidade para eles, eles pregavam e falavam que Jesus cura, que Jesus salva, e o maior testemunho era na vida deles. Esse Antônio, eu saía pelos campos, eu saía pelos campos procurando pessoas para eu orar e para que Deus operasse o milagre. E é isso que nós devemos ser. Nós devemos ser provocadores, irmãos, de milagre. Nós temos que sair procurando aquele que Deus quer nos usar para realizar o milagre que Ele quer. E numa dessas voltas, a mais de 15 quilômetros do sertão, porque aqui não é perto da cidade, irmão. Aqui é no sertão, é 50 quilômetros de cada cidade, no meio do ermo. Para eu montar uma antena de receber sinal de celular, eu tenho que fazer uma antena de quase 40 metros de altura. E quando cheguei ali tinha uma placa escrito: doido, cuidado, não passe. Em outras palavras, mais ou menos assim. E aquilo me chamou a atenção, eu falei assim: meu Deus, que é isso? E eu perguntei para um vizinho, ele de uma casa lá, que as casas são todas elas distantes, ele disse: olha, tem um rapaz aí que ele tem problema mental, ele é endemoniado, ele já decepou o braço de um, já deu foiçada na mãe, e ele é tomado de uma força maligna, levaram ele para o macumbeiro, ancião no crato, enfim, mas nada resolve. Já veio o pastor, já veio tantas igrejas aí, já oraram por ele e nada aconteceu. Aleluia. Eu falei: agora parece que o negócio ficou mais difícil, porque outras pessoas já passaram. Eu pensei em ir até lá, mas eu falei: eu vou buscar Deus em oração e vou pedir uma sabedoria do Senhor, um discernimento, para que eu possa ir até lá. E no dia seguinte, eu mais uns 2 irmãos, peguei o carro de um irmão e nós fomos até lá. E quando eu cheguei, aquele primeiro encontro que eu mostrei, que ele está sentado e a mãe dele está de pé, ele está amarrado com uma corda no tornozelo, e as mãos amarradas e um pau atravessado como algema. Havia uma cerca de madeira, a corda passava por baixo, amarrada no pé de angico, e a mãe dele estava num batedor, que é uma pedra grande, e ali ela lavava a roupa nesse batedor, que eles batem a roupa ali e buscam água da cacina. E eu fiz um contato com ela e perguntei se teria como eu falar com ele, se ele entendia, e ela disse: olha, faz anos já que ele não dá uma palavra, ele não fala, ele não expulsa nenhuma reação. Muitas vezes ele fica muito agressivo, por isso que ele está amarrado. E eu falei: meu Deus, mas se eu for até perto dele, tem algum problema? Ela falou assim: você fique de longe, tente conversar com ele. E eu fiquei distante, entreguei a câmera para o irmão Zeca, e ele ficou filmando e tirando foto. E ele esboçou uma reação contrária quando ele viu a câmera. E quando viu aquelas 2 pessoas comigo, eu falei: então me dá a câmera aqui e fica um pouco distante, não muito longe, caso eu precise. Qualquer coisa, o homem já tinha dado foiçado em todo mundo lá, estourava.
aquelas madeiras e corria atrás, ele estava parado pelo pé. Né? E quando eu cheguei mais perto dele, eu fiquei olhando para ele e não sabia que forma que eu ia dialogar com ele. E talvez você também pense a mesma forma quando você encontrar alguém lá fora, um drogado, quando você encontra um bêbado, um homossexual, uma prostituta, enfim, aleluia, não tenha medo, não pense, porque o Senhor, Ele falará por vós. E eu falei, Senhor, me dá uma sabedoria para chegar até esse homem. Aí eu olhei para o chão, aí tinha uma pedra, e aquela pedra, eu comecei a brincar com ela. Eu falei assim, e comecei a brincar de carrinho com aquela pedra no chão, e ele começou a seguir os seus olhos com aquela pedra. E eu falei, o caminho é esse. Aí troquei de pedra, peguei uma maior e disse, esse aqui, Antônio, é um caminhão. E ele ficava olhando, né? E fui chegando mais perto dele, mais perto, você fica pensando, mas como assim uma pedra? Irmão, você, numa situação que aquele homem estava, você tem que usar psicologia. Você entra no mundo que ele está vivendo, no mundo que seja de fantasia dele. Você entra na fantasia dele com um pouco de verdade e depois resgata ele para a sua realidade. E foi assim que Deus deu a sabedoria. E comecei a brincar com ele e falava com ele e não respondia. Eu tentava tirar algo, um sorriso dele e nada ele falava. Até chegar um momento que Deus, o Espírito Santo do Senhor, soprou meu coração e eu comecei a orar pela vida dele. Eu comecei a pedir para que o Senhor o abençoasse, que o Senhor fizesse dele uma nova criatura, um novo homem, porque a vida toda dele não era daquele jeito. Ele já tinha tido uma vida normal, ele era um bom filho, ele era trabalhador, e já estava agora com 30 anos, e comecei a pedir, Senhor, liberta ele, que todo esse mal caia por terra. O Senhor fez isso com o gadareno, saiu aquelas legiões, e com ele não vai ser diferente, e comecei a expulsar. E quando eu comecei a expulsar aquele mal, aqueles espíritos começaram a sair dele, ele começou a se amolecer e começou a deitar, até que ele caiu. E quando ele caiu, aleluia, que eu disse, sai em nome de Jesus, ele abre o olho e dá um sorriso, e você vê nítido na filmagem que eu tenho, que ele está mudado, a sua transformação ali foi nítida no seu olhar, e ele agora olha para mim. Eu falo, Antônio, você pode se sentar? Eu dei a mão para ele, ele se sentou. Aí eu disse, eu ia dizer glória a Deus, mas não deu tempo de terminar. Quando eu disse diga glória, aí ele disse a Deus. Eu falei, repete. Ele falou, glória a Deus. Ele foi liberto, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos provocadores de milagre. Não ache que a unção do Senhor está sobre um ou sobre outro, não. Você pode ser usado por Deus, você pode sair pelas ruas, pelos sítios, procurando, porque o Senhor, aleluia, Ele vai te usar. Basta somente você se colocar à disposição dele. E naquele momento, aleluia, eu achava que o milagre já era grande. O milagre é maior porque ele não falava, e ele começou a dialogar comigo. De 3 horas e 40 minutos ele não tinha dado nenhuma palavra, e há 3, 4 anos que não falava nada. E aquele homem começou a contar um pouco de sua história. E quando no meio da conversa ele para e diz assim, o senhor me dá uma camisa do exército? Vocês viram com a camisa do exército? E eu disse, tô sim, mas tem um porém. E Deus começou a me dar outra estratégia, porque há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, a mãe dele disse que ele não tomava banho, ele não cortava o cabelo, e se alimentava de coisas que não convém dizer agora para você, mas você já possa imaginar. E quando eu disse para ele, não, Antônio, eu te dou a camisa do exército, mas você sabe que um soldado, para se apresentar no quartel, diante do seu comando, você tem que estar com o cabelo cortado, a barba feita, ter tomado banho, para pôr fardamento, para se apresentar diante dele. E você agora é um soldado de Cristo. Você aceita? Você quer que eu corte seu cabelo? Quer que eu faça a sua barba? Aí ele falou que sim. Eu falei, amém, Antônio. Então amanhã era um sábado, na sexta-feira eu fui no sábado, peguei a máquina de cortar cabelo da Bia, quase quebrei ela. E cheguei lá, levei uma extensão imensa, porque a energia era longe, e coloquei a extensão na casa da mulher.
E a mulher, é na casa daquele lá? Pastor, você é maluco? Ele não bateu no seu ombro. Não, irmão, ele está liberto, é outra pessoa. Imagina, ele não está nada. E já tinha tirado as correntes dele, as cordas dos seus pés e mãos. E quando eu cheguei lá, ele já estava me esperando. Aí a mãe dele saiu à porta, aquela casinha simples, aí disse: olha, eu não sei o que o senhor fez, mas uma coisa é certa. Eu não aguento mais ver esse homem tomando banho. A seca que tá, tem que buscar água longe, trazendo um balde. Quando chega aqui, ele já toma o banho, eu tenho que voltar de novo para buscar. Olha para ele parar de tomar banho, pastor. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Ele já tinha tomado 3 banhos, de sexta para sábado. É uma bênção, 1 ano e 4 meses sem banho. Aí ele sentou, aí cortei o cabelo dele, aí fiz a barba dele, né? Ele tomou outro banho, 4 banhos, tomou o 4º banho, né? E colocou a camisa do exército e apareceu lá, aleluia, louvado seja o Senhor liberto, porque o Senhor agiu primeiro dentro dele, depois o Senhor fez a transformação por fora. Aquela casa que os moviam muito simples, quando eu entrei ali dentro, eu não tirei foto porque eu fiquei com vergonha e não queria também constranger eles. Era um buraco no chão e umas panelas de barro, e era cabeça de frango, pé, que eles pegavam numa granja e aí eles comiam aquilo. A missionária Bia falou coisas aqui que é verdade. Daqui a pouco nós vamos sair daqui. Eu acho que o irmão Edgar vai me levar talvez lá no Ricão, não sei. Talvez você saia daqui e vá comer uma comida maravilhosa e você vai escolher. Quando você estiver orando, apresente aquelas pessoas. Aquele irmão, aquela casa que estava lá, a foto está no outro slide que eu fiz, da foto da casa que nós construímos lá para ele. Uma casa simples, mas muito mais confortável, aleluia, do que aquela. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Peço 1 milhão de perdão ao pastor, porque passei demais, né? Mas eu precisava terminar esse testemunho para a edificação da igreja. Ore pelas nossas vidas, né? Nós deixamos tudo para servir o Senhor. Os irmãos nos ajudem em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Eduardo. Tá vendo, meus irmãos? Mais um testemunho que aonde eu